mais o meu conceito de proximidade e de limite, consequentemente. De novo, L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando toda proximidade f de x de L quantificada, porque isso é uma proximidade f de x de L quantificada, e só me interessa as proximidades que são quantificadas. Então, quando toda proximidade f de x de L for consequência de uma proximidade x de P, tá certo? Só que eu não preciso, olha aí, ó, voltando para cá, duas coisas a serem consideradas. A pergunta é, o que acontece com f de x quando x é tomado cada vez mais próximo de P? E o que é próximo não é igual. E olhando para cá, x próximo de P, então eu só preciso saber isso aqui, ter essa implicação para x próximo de P, não preciso saber o que acontece quando x é P. Então já começa daqui, só me interessa essa implicação, essa proximidade. E aqui não precisa ser maior do que zero, por conta da discussão que nós tivemos aqui, ó. Essa minha definição, Hecking-Ela diz que L é limite f de x com x tendendo a P quando x próximo de P implica f de x igual a L ou f de x próximo de L. E vocês entendem por que a conclusão pode ser f de x igual a L. Acabei de falar da função constante. Tá certo? Acabei de falar de uma função constante. Tá certo? Então, veja aqui, ó, da função constante. Mas tem outra coisa. Para responder essa pergunta, ei, olha aqui, ó. Olha para cá, garoto, quando estiver coisando, você para cá. Essa pergunta tá para fazer. Só faz sentido essa pergunta se acontecer uma outra coisa. Como é a pergunta? O que acontece com f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de P? Essa pergunta subentende algo. Ela só faz sentido se eu puder me aproximar de P dentro do domínio da função f. Tá certo? Repare. Agora venha para cá. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem sentido essa pergunta aqui, ó. Vocês vão entender aqui. O que acontece com raiz quadrada de x? O que acontece com raiz quadrada de x quando x é o que, hein? Tomado cada vez mais próximo de menos 4. Faz sentido essa pergunta? Essa pergunta ela já morre lá logo no seu enunciado. Como é que eu posso calcular a raiz de x escolhendo x próximo de 4? No sentido comum. Eu posso calcular a raiz quadrada de x próximo de menos 4? 4 eu posso, menos 4 eu não posso. Por quê? Porque, repare, ó. Quem é o domínio da raiz quadrada? Eu só posso calcular a raiz quadrada de x aqui. Onde é que está o menos 4? Está bem por aqui. Eu posso calcular a raiz quadrada de x para x próximo de 4? Não posso. Então não faz sentido. Eu não vou conseguir responder. Não faz o menor sentido aqui. O que acontece? Nada. Nada. Eu não posso dizer nada. Não acontece nada. Eu não posso me aproximar de menos 4 dentro do domínio da raiz quadrada. Então, para eu responder essa... Ei, cara, olha aqui. O cara no trabalho usando celular. É osso, rapaz.
Tá certo? O que acontece com f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de P? Bem, essa pergunta só é viável uma resposta para ela se o x puder ser escolhido cada vez mais próximo de P dentro do domínio de quê? Da função. E aí, eu preciso de uma definição que é o ponto de acumulação de um conjunto. Tá? Eu não concebo limite sem falar nisso. Tá? Hã? Aí, foi só um exemplo. É um exemplo de proximidade. Toda proximidade. Eu estou definindo essa proximidade é aqui. Ou seja, isso aqui é uma proximidade. F de x de L, isso aqui é uma proximidade de x de P. Tá certo? Então, proximidade é algo quantificado. Veja bem, ó. Aí você tem a seguinte definição. Eu já falei para você o que é uma vizinhança aberta de um ponto e o que é uma vizinhança aberta e estrita desse ponto. Uma vizinhança aberta de um ponto é qualquer intervalo aberto que o contém. E quando você pega qualquer vizinhança aberta de um ponto menos um ponto, essa é dita uma vizinhança aberta e estrita desse ponto. Tá? Então, você tem a seguinte definição. Definição. Não vou, tá? Só que vocês entendam. Sejam P, esse sejam tá horrível, né? Sejam P, um número real, e x um subconjunto de R, tá? Vamos chamar de A. E A, um subconjunto de R. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de A quando toda vizinhança aberta e estrita de P contém ponto de A. Ponto é número, tá? Quando eu falo ponto, número real. Um ponto é o que para mim? Um número real. Por quê? Porque eu estou pensando na reta numérica. Na reta numérica. Estou pensando na reta numérica. Estabelecido um ponto para ser o 0 e um ponto para corresponder 1, a cada número real está associado um ponto da reta e a cada ponto da reta está associado um único número real. É único e único, tá? Então, nós dizemos que P é ponto de acumulação de A quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contiver ponto de A. Tá certo? Quando o A intersecção com o conjunto V menos P, isso aqui foi diferente do vazio, qualquer que seja a vizinhança aberta V de P. Pessoal, você disse outra coisa e está colocando isso? Não. Isso que eu coloquei aqui é exatamente o que eu disse. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? É o intervalo aberto que contém esse ponto. Então, P é ponto de acumulação do conjunto A quando a intersecção com isso aqui é diferente do vazio, qualquer que seja a vizinhança aberta V de P. Se V é uma vizinhança aberta qualquer de P, V menos P é uma vizinhança aberta estrita de P qualquer. E aí, isso aqui é diferente de vazio, quer dizer o quê? Que, se isso aqui é diferente do vazio, existe um elemento na intersecção. Mas se está na intersecção, está em A e está na vizinhança aberta e estrita. Então, isso vai em conta do que eu disse. Um ponto P é ponto de acumulação do conjunto A, quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém ponto de A.
Então você tem o conjunto A. Não vou nem desenhar o conjunto A, tá? Só quero fazer, concluir uma coisa aqui para você. Ó, bem, vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Ó, pego o conjunto A, é o intervalo aberto 0, 2. Ó, intervalo aberto 0, 2. Aí eu te pergunto, o número 0 é ponto de acumulação de A? O 0 é ponto de acumulação do conjunto A? É? Para esse ponto de acumulação, quando é que ele é ponto de acumulação de A? Quando qualquer vizinhança aberta e estrita dele, qualquer vizinhança, quantificador universal, qualquer vizinhança aberta e estrita dele contém ponto de A. Então vamos fazer um desenho. Vamos responder com um desenho. Está aqui o intervalo 0, 2. 2, aqui é fechado. Pegue uma vizinhança aberta qualquer do 0. O que é uma vizinhança aberta qualquer do 0? É qualquer intervalo aberto que contém o 0. Olha, qualquer intervalo aberto que contém o 0 contém ponto do conjunto A, não contém? Então o 0 é ponto de acumulação. Qualquer uma, não importa o tamanho, qualquer intervalo aberto que contém o 0 contém ponto de A, porque qualquer intervalo aberto que contém o 0 contém um número positivo menor do que 2. Mas o que seria o A? É o conjunto. O A é o conjunto. O 0 é ponto de acumulação de A. Pergunta a você, o 2 é ponto de acumulação de A? O 2 é ponto de acumulação de A? É, pela mesma razão. Professor, Qualquer elemento de A, sim. Sim, aqui. Sim. Diga. mesmo o 0 sendo o lado aberto, eu poderia intervalo, por exemplo, se o intervalo for menos 4 a 0, Sei. diz que contém um ponto de A, mesmo assim? Preste atenção à definição. P é o número real, A está com um subconjunto de R. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de A quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém ponto de A. É isso que significa essa desigualdade aqui, diferente do vazio, com isso aqui, com quantificador universal. Dizendo isso. Então, qualquer vizinhança aberta e estrita de 0, está aqui. O que é uma vizinhança aberta e estrita de 0? É um conjunto assim. Qualquer vizinhança aberta e estrita de 2, que é um conjunto assim, vai conter ponto de A. Aliás, qualquer elemento de A é ponto de acumulação de A. Sabe por quê? Porque se eu pegar uma vizinhança aberta e estrita dele, contém ponto de A. Então, dado P pertencente a A, ó, a minha afirmação, ó, dado P em A, que é o conjunto, que é esse intervalo, P é ponto de acumulação de quem? De 0,2. Tem A. Agora eu pergunto a você, o 3 é ponto de acumulação de A? O número 3 é ponto de acumulação do conjunto A? O A é esse conjunto. O 3 é ponto de acumulação? Não. Por quê? Porque se eu pegar o 3, para o 3, que está bem aqui, não é verdade que toda vizinhança aberta e estrita de 3 contém pontos de A. Isso é verdade?
É verdade para algumas. Se eu pegar uma vizinhança aberta bem grande, mas tem que ser para todas, para ser ponto de acumulação. Tá? Tem que ser a proporção ser verdadeira com quantificador universal. Se eu pegar essa vizinhança aqui, ó. Essa vizinhança é uma vizinhança aberta e estrita de 3? Contém ponto de A? Então 3 não é ponto de acumulação. Para ser ponto de acumulação, resumindo, vamos falar no popular. Para ser ponto de acumulação de um conjunto, é preciso eu poder me aproximar desse ponto por elementos do conjunto, tá? No caso, conjunto A. Para que o P seja ponto de acumulação de A, eu preciso me aproximar de P. Tem que ser possível eu me aproximar de P por pontos do conjunto A. Eu posso me aproximar de 3 por números desse intervalo? Não, eu posso me aproximar de 0, de 2, de qualquer número. Vamos ver, então é o seguinte, ó, todos os elementos desse conjunto são pontos de acumulação dele. Mas essa questão de ponto de acumulação, só a título de curiosidade, existem conjuntos que nenhum dos seus elementos é ponto de acumulação seu. E ele tem ponto de acumulação. Ó, é assim, ó, bem simples. Pegue A, esse conjunto, ó. Tá? Ó, vou pegar agora A igual a esse conjunto aqui. Então você está contando o tempo aí, garoto? Sim. Não mais de 20, viu? Por favor. Passar um pouco. Se eu passar um pouco, tudo bem. Sábado eu deixei 2 vídeos com 20 minutos e 2 segundos. Eu vi esses vídeos. Se eu colocar... Tu contou o tempo? É porque eu assisti os vídeos. Ah, sim. A igual é o seguinte, ó. Olha esse conjunto aqui, ó. A igual ao conjunto dos inversos dos números naturais. Tal que N é natural o quê? Diferente de 0. Esse conjunto. Tá? Esse conjunto. Pegue a reta aqui. Os elementos desse conjunto estão em ordem decrescente com N. Porque quando o N é 1, eu tenho o quê? Tá aqui, ó, vou botar aqui o 0. Vou botar aqui o 1, exagerar. O 1 é 1 sobre 1, né? É o primeiro elemento desse conjunto. É o elemento desse conjunto aqui, ó. É 1 sobre 1. Me dê outro elemento desse conjunto, o próximo. 1/2. Hã? 1/2, cara. 1/2. É o próximo elemento desse conjunto. 3. O próximo, 1/3. O terço deve estar vindo por aqui. O outro, 1/4. O que está acontecendo com esses números em termos de proximidade? Quando ele aumenta, esses números estão se aproximando de quem? Do 0. É óbvio, não é isso para vocês? Com o aumento do N, os números 1 sobre N aproximam-se de 0. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos responder primeiro. Guarde o 0 aí. O número 1 está no conjunto? Ele é ponto de acumulação de A? Não. Para ser ponto de acumulação, para que P... Vamos para cá, ó. Definição. Quando é que um número real P é ponto de acumulação de um conjunto A? Quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém ponto de A. Ou seja, quando toda vizinhança aberta dele contém ponto de A diferente dele. Você entendeu? Dizer que toda vizinhança aberta e estrita dele contém ponto de A é o mesmo que dizer que toda vizinhança aberta dele contém ponto de A diferente dele. Então, pergunta. Desenha essa vizinhança aberta e estrita aqui, ó.
Isso não é uma vizinhança aberta e estrita de 1? Essa vizinhança aberta e estrita tem algum elemento desse conjunto aqui dentro? Tem?